Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Chama a nossa atenção no episódio das bodas de Caná. Jesus, aos 30 anos, está no casamento com seus apóstolos e sua mãe. E Nossa Senhora, ao perceber que faltou vinho, toma as dores daquela família, porque, como eu expliquei a vocês, um casamento na Galileia durava, no mínimo, uma semana de festa para quem tinha condições. Então, acabou o vinho, acabou a festa. A Nossa Senhora se preocupa pelo constrangimento social e moral daquele casal. E ela vai ao filho e pede que ele faça alguma coisa, porque ela conhece seu filho, ela sabe que ele é Deus em pessoa. E o filho diz que minha hora não chegou. Entabula um diálogo com a mãe, é claro. Mulher, a minha hora não chegou. Quero explicar às pessoas aqui que mulher é um tratamento comum. Nossos irmãos de outras seitas dizem que Jesus humilhou Maria chamando ela de mulher. Se ele humilhou Maria, ele pecou contra o mandamento honrar pai e mãe, e já não é Deus e já não interessa para nós. Mas ele chamou de mulher porque é um tratamento usual na tradição. A minha hora não chegou. Maria usa de sua autoridade de intercessora e mãe e diz para os serventes, façam tudo o que ele disser, como se ela dissesse, eu sei que ele tem poder para fazer isso, eu sei que ele vai fazer. E o que é que nós vemos aqui, irmãos? A obediência. Jesus se subordina a um pedido de sua mãe. A minha hora não chegou. Ela antecipa a hora da graça. Ela antecipa a ação do filho. Mas isso é fruto de toda uma educação posterior. Melhor dizendo, anterior. Uma educação que veio lá da base. Uma educação na casa de Nazaré, na oficina com José, na convivência em casa, na convivência com as demais crianças, então. Maria usa a sua missão de educadora do verbo, que se deixa educar. Pois você vê que aos 12 anos ele está instruindo os doutores da lei no templo. Então Jesus, aos 12 anos, era uma criança instruída nas leis judaicas, na palavra. Mas Maria educa o seu filho enquanto criança mesmo, porque enquanto Deus ele já estava formado. Nós podemos imaginar a obediência de Jesus adolescente, Jesus jovem, Jesus aos 18, 19, 20, 21, até os 30 anos, quando sai de casa para a vida pública. E nós vemos uma mãe educadora, também quando São José vem a falecer, Maria continua na sua graduação de mestra e educadora do seu filho. Não pensemos que Jesus tivesse uma vida independente de Maria por ser Deus. Não imaginemos que Jesus tivesse uma vida independente de São José por ser Deus. Ao contrário, como ele poderia querer a unidade das famílias se ele não a praticava? Como que ele pode nos insinuar cuidar bem da nossa família se ele não cuidou bem de sua mãe, se não cuidou bem de seu pai José? Nós podemos imaginar que quando São José voltou a Deus, Jesus supriu em carinho e atenção e desvelo a sua mãe. Hoje, o grande problema é a educação dos filhos. Se você pegar a minha agenda, claro, antes desse coronavírus, 90% das pregações, pastoral familiar e encontro de casais com Cristo. Porque às vezes o pai e a mãe são católicos, mas descuidam da orientação do filho. O pai e a mãe comungam quase todo dia, mas não se preocupam com a catequese dos filhos. E dizem assim, é a liberdade humana. Só que onde você não planta, você não colhe. Onde você semeia, você não colhe. Uma família onde as crianças não rezam, porque os pais e a mãe dizem, não, deixa eles crescerem, para escolher a religião que eles querem. Mas já vestem a criancinha com a roupa do Ceará, mas já vestem a criancinha com a roupa do Fortaleza, mas já colocam a criança na escola de dança e balé, já colocam a escola na natação. Não é verdade? Mas religião dizem assim, não, quando ele crescer, ele escolhe. E não vai escolher, queridos, porque já entrou muita coisa, porque já foi colocada muita realidade anti-Deus, anti-Cristo, anti-Evangelho. Por exemplo,
Uma família que na hora do café da manhã não faz sua oração junto. Uma família que na hora do almoço cada filho pega o prato, vai para o seu quarto, vai para a sua TV, vai para o seu computador e não há a oração de ação de graças. Uma família que não lembra que domingo é o dia do Senhor e por isso não há nem o convite para ir à Santa Missa. Por que muitos filhos não vão? Porque os pais estão preocupados em viver a sua vida espiritual. Mas o filho vai ao shopping, o filho vai ao ginásio, ao estádio, à dança, ao encontro da turma. Mas pai e mãe estão ali na missa. A mãe está ali com o rosário na mão. O pai está no Santíssimo. Mas descuidam de evangelizar os filhos. Quantos filhos adolescentes estão entrando para igrejas evangélicas e pai e mãe não dizem nada? Porque dizem que é um direito. Amados, seus filhos estão entrando para uma igreja que Jesus não fundou. Que só vai até Martinho Lutero e volta. Não tem fundamento em Cristo. E pelo menos, lá nos evangélicos, né? São metidos a cristão. Mas, por exemplo, quando seus filhos procuram espiritismo, quando seus filhos procuram umbanda, quando seus filhos procuram rituais macabros, porque faltou em casa uma boa dose de catolicismo. Faltou em casa uma boa dose de formação cristã. Pai e mãe não convidam para rezar o texto juntos. Pai e filho não dizem que festa estamos celebrando hoje na igreja, como, por exemplo, a Ascensão do Senhor. Ontem, né? Às vezes os pais não mostram os códigos morais da Igreja Católica para seus filhos. Então fica difícil evangelizar um rapaz aos 18 anos, uma moça aos 19, que já está pintando o 7, o 14 e o 21. Venha a mim, pais, o que eu posso fazer? Minha filha de 25 anos escolheu tal vida. Sim, amada, faltou lá atrás a semeadura, o plantio. Então não tenho que colher, somente agora a intercessão. Irmão, me ajuda, meu filho está com uma turma de amigos fazendo isso e aquilo. Intercessão, não escuta mais ninguém, não ouve a base. Às vezes nós pensamos que a educação de filhos é ensinar a bom dia, boa tarde, com licença, boa noite, por gentileza. Não, isso são etiquetas sociais. Educação é o fundamento da fé. Outro dia eu estava numa pregação do ECC e uma senhora levantou e disse: como é que o senhor sabe se o senhor nunca foi pai? Eu disse: eu não preciso tomar remédio para matar rato para saber que morre, né, amada? Imagine, perguntando como é que um consagrado sabia falar sobre a educação de filho porque não era pai. Você dá para imaginar uma consciência dessa? Então, nesse aspecto, irmãos, é impossível que haja o cristianismo em casa se não houve a semeadura. Se desde pequenininho você não evangelizou. Né? Outro dia eu estava escutando na televisão uma dessas pastoras, né, inflamadas, dizendo que era impossível batizar criança, que a criança não tinha consciência. Já pensou se você deixa para dar BCG ao seu filho depois? Se você não tem o cartão de vacina do seu filho, porque ele não sabe o que é vacina, nem processo? Se você deixa ele escolher qual colégio que quer estudar quando tiver 15 anos? Já pensou se você diz: não, eu não vou dar água ao meu filho hoje porque ele não sabe o que é H2O, eu vou esperar ele saber o que é. Eu não vou dar o almoço, o jantar, que ele não sabe o que são proteínas. Então, essa pastora inflamada, e nós sabemos por quem, ela dizia isso: os católicos fazem um ato burro de batizar uma criança que não sabe o que é o batismo. Amado, o batismo é um dom gratuito. Não tem nada que você precisa fazer para merecer o batismo. Agora, daí os padrinhos. A palavra padrinho significa paizinho, não é? Madrinha significa mãezinha. O problema é que batiza a criança, padrinho, madrinho, e só vão ver agora no velório de alguém. Tem gente que nunca viu o padrinho, nunca viu a madrinha, não é verdade? Tem gente que só sabe que Beltrano é seu padrinho, mas não sabe nem onde mora. É? Antigamente se escolhia os padrinhos pelas quantidades de leite, lata de leite ninho, né, para juntar e bater a foto. Antigamente se escolhia os padrinhos pela classe social que o padrinho
era dono de posto de gasolina, dono de farmácia, não é verdade? Não, gente, o padrinho e a madrinha são pessoas que vivem a fé. Me diga como é que uma pessoa protestante pode ser padrinho, testemunha do batismo, de outro credo religioso. Ai, mas o padre da paróquia aceita. Sim, nós temos padres e padres. Não vamos entrar nessa questão. Padrinho e madrinha precisam ser pessoas que vivem a fé católica, ou pelo menos tentam viver. Nossa Senhora educou Jesus e cumpriu todo o ritual judaico. Com certeza, aos 12 anos, foi levado ao templo para os rituais próprios da criança aos 12 anos. Foi levado a Simeão para a apresentação, que, digamos assim, é o batismo judaico. Participou de todas as Páscoas, da festa das colheitas, não é? Com certeza, Jesus teve uma vida litúrgica judaica dentro de casa. Mas, às vezes, na família, só o pai e a mãe são católicos. Vamos olhar para Nossa Senhora, que educou Jesus de modo tão perfeito, da dimensão humana, que esteve com ele e colaborou na sua vida pública e esteve com ele nos 3 anos de missão. Ainda dá tempo. Anuncie o Evangelho. Agora tem um detalhe. Ninguém pode pregar o que não sabe. Não é? Outro dia, senhores e senhoras, eu estava voltando de uma missão em Canindé. Eu tinha ido pregar para a juventude de lá. E eu cheguei muito tarde dessa viagem, porque nós paramos num canto para tomar uma refeição e retardou a chegada em Fortaleza. Quando eu cheguei, os irmãos disseram que tinha uma senhora sentada na pedra desde a tarde e que não sairia dali sem falar comigo. E eu disse o que ela quer. Ela não disse para ninguém, só fala com você. E eu desci as escadas e fui falar com ela. Realmente a senhora estava lá no escuro, sentada na pedra. E eu perguntei, boa noite, como a senhora está? Está bem? Olha, irmã Emanuel, eu ia dormir aqui. Eu não ia embora sem essa resposta. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não, minha santa. Pode perguntar, se eu souber e puder lhe ajudar, será um prazer. Olha, hoje de manhã, vieram lá para casa, me perturbar de manhã, umas testemunhas de Jatobá, e quando viram o quadro do meu São Francisco na parede, perguntaram quem era aquele boneco. Assim. Porque o meu São Francisco é maior do que Jesus. Jesus obedece São Francisco. Meu santo, eu vim lhe perguntar se isso é verdade. E com muito jeito, com aquelas categorias de fé e catequese, eu me sentei na pedra. E fui tentar dizer para ela que não. Que é o contrário. São Francisco está subordinado, digamos assim, a Jesus. E que as testemunhas de Jatobá, que ela disse, coitada, são as testemunhas de Jeová, fundadas em 1914, nos Estados Unidos, que não tem nenhuma autoridade para evangelizar. Não tem nenhuma autoridade para falar em Sagrada Escritura, porque é uma seita fundada em 1914. E que no começo se chamava Estudantes da Bíblia. Só depois vieram com o nome Testemunho de Jeová. E que ela não devia dar ouvidos a essa seita, que aliás não são cristãos, são neo-judeus. As testemunhas de Jeová não são cristãos, são neo-judeus, ou seja, novos judeus. E essa senhora foi para casa, não sei como, mas foi preciso dizer para ela que São Francisco está abaixo de Jesus. Eu estou dizendo isso para exemplificar que sem formação a gente não pode evangelizar os outros. Então é bom um mínimo conhecimento, não é? Da prateleira da fé, a Santíssima Trindade, Maria, os anjos, São José, os santos, bem-aventurados, beatificados, canonizados, os servos de Deus. Uma prateleira da fé para a gente não misturar as coisas, né? E quero terminar contando uma história que aconteceu numa diocese. No dia 12 de outubro, era Nossa Senhora Aparecida, claro, padroeira do Brasil. E no dia seguinte, dia 13, Nossa Senhora de Fátima.
amada por todo o Brasil, em todo o mundo. Então eram paróquias vizinhas. Aí o padre da paróquia de Nossa Senhora Aparecida sugeriu ao padre de Nossa Senhora de Fátima de fazer uma festa só, reunindo as duas paróquias. As imagens sairiam, cada uma de sua paróquia, e iriam se encontrar as duas imagens em procissão na praça pública. E o outro padre ficou muito feliz, uma ideia pastoral muito boa, e assim fizeram o novenário, e assim fizeram as festas, e quando chegou o dia 13 de maio, as duas imagens vinham em procissão, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, e quando chegaram na praça, abriram uma faixa gigante que dizia: Nossa Senhora Aparecida acolhe com muito amor sua grande amiga, Nossa Senhora de Fátima. Minha gente, pela mãe do guarda. Isto aqui não é piada, não. Só não vou dizer a diocese onde isso aconteceu, por caridade. Isto é um absurdo, né? Vamos ter pouca catequese, mas isso já é demais. Como diz o pessoal da minha terra, pela mãe do guarda. Então, Nossa Senhora é o grande modelo de educação das famílias. Hoje, talvez, a orientação, a reflexão foi um pouquinho apimentada, mas para o bem, para termos famílias católicas sólidas. A pior coisa é um católico desavisado. A pior coisa é um católico que não sabe responder sobre a sua fé. Se o outro aceita ou não é outra história, mas nós temos que ter conhecimentos embasados da nossa fé. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus. Um abençoado dia.